Bom dia, aqui é a Brunella, setor de projeto da Pieta, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a influência da temperatura no funcionamento dos módulos fotovoltaicos. Bom, o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que a temperatura dos módulos expostos à radiação solar ela não é igual à temperatura ambiente. Isso acontece porque parte da energia solar é dissipada na forma de calor, fazendo com que os módulos atinjam 20, 30 graus Celsius acima da temperatura do local. Um segundo ponto é com relação aos dados apresentados nos datasheets dos módulos. Para se ter uma padronização entre diferentes fabricantes, foram definidas as STCs, Standard Test Conditions, que são as condições padrão de teste. Então, todos os ensaios feitos com os módulos eles são realizados em laboratórios e os módulos são submetidos a uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. A temperatura das células é controlada a 25 graus Celsius e a massa de ar é 1,5. Os dados obtidos de potência, tensão e corrente a partir desses ensaios laboratórios, eles são muito importantes para que sejam realizadas as comparações entre diferentes tipos de módulos, mas essas condições não representam o que acontece na prática na maioria dos casos. Apenas em locais muito frios, os módulos estariam trabalhando a uma temperatura de 25 graus Celsius, e essa não é a realidade aqui do Brasil. Mas então, como saber qual é a potência que o módulo vai estar fornecendo ao sistema em locais com diferentes temperaturas? Bom, sabe-se que a tensão dos módulos ela tende a reduzir com o aumento da temperatura e a corrente no circuito ela é um pouquinho mais alta, mas essa diferença não é muito significativa da corrente. Então, a potência dos módulos em locais com temperaturas elevadas ela acaba sendo um pouco reduzida. O datasheet dos módulos eles têm uma seção que informa os coeficientes de variação de potência, de corrente de curto-circuito e de tensão de circuito aberto em função da temperatura. Esses valores, eles normalmente são apresentados em porcentagem por grau Celsius. Por exemplo, se o coeficiente de temperatura da potência for de menos 0,4% por grau Celsius, isso significa que a cada grau acima dos 25, definidos na STC, a potência fornecida pelo módulo vai ser de 0,4% menor. Então, num caso onde o módulo estaria trabalhando a 45 graus Celsius, que são 20 acima do STC, fazendo 20 vezes 0,4, tem-se uma redução de 8% na potência fornecida por esse módulo. Atualmente, existem diferentes tecnologias para a fabricação dos módulos fotovoltaicos e uma das mais utilizadas é o silício cristalino, que pode ser dividida em módulos monocristalinos e módulos policristalinos. Em um estudo realizado em Nova Delhi, na Índia, os pesquisadores concluíram que o coeficiente de temperatura para a potência é de aproximadamente menos 0,45% por grau Celsius para os módulos monocristalinos e menos 0,39 para os módulos policristalinos. Isso significa que os módulos poli eles são menos sensíveis a variações de temperatura. Então, no caso do Brasil, que a gente já sabe que os módulos podem chegar a temperaturas bem elevadas, se forem instalados em telhados metálicos, por exemplo, podem chegar a 55 graus Celsius, 60 graus Celsius. Então, os módulos poli eles tendem a apresentar uma maior eficiência nesse caso. Mas é claro que cada caso deve ser avaliado individualmente, sempre se verificando esse coeficiente relacionado à temperatura nos datasheets, até porque essas tecnologias estão sempre evoluindo e no futuro então pode ser que isso seja um pouco diferente. Bom, então como podemos ver, além dos dados apresentados nos datasheets dos módulos, as condições ambientais do local onde o sistema será instalado também são bem importantes e devem ser levadas em conta na hora de se escolher o módulo que vai ser utilizado. Além disso, a instalação do sistema deve ser sempre feita de maneira adequada, permitindo a passagem de corrente de ar que minimiza um pouco esse aumento da temperatura. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado e fiquem ligados no Instagram da Pieta para mais informações sobre sistemas fotovoltaicos.